coisa também, ele já tinha ouvido falar de Jesus e que Jesus opera milagres. Amém. Aleluia. Ele Amém. conhecia Jesus de ouvir falar. Agora, de repente, ele ouve um barulho e pergunta: o que é isso que está acontecendo? E alguém lhe diz: é Jesus de Nazaré que vai passando. Imagina que susto que aquele homem tomou, e ele disse: agora é a minha chance. Chegou a minha vez, porque eu ouvi dizer que esse homem até os mortos ressuscita. Eu ouvi dizer que esse homem dá visão aos cegos. Eu ouvi dizer que ele curou uma mulher, aleluia, que estava com fluxo de sangue. Agora é a minha vez. Ele não pensou duas vezes. Ele pulou, lançou de fora, descia a sua capa e começa a gritar desesperadamente. Aleluia, Deus! E a palavra de Deus diz que algumas pessoas falaram para ele: aquieta, cego, fica calado. Mas quanto mais falava o pastor, mais o cego gritava. E eu imagino que ele saía tateando no meio daquela multidão, procurando Jesus. Jesus, Jesus, e o povo falava: cala a boca, chega para lá, cego empurrava, ele caía, levantava e procurava Jesus. Glória a Deus. E Jesus ouviu o clamor do cego. E diz a palavra que o Senhor Jesus falou assim: traga ele até mim. Aleluia. E agora Jesus olha para o cego e diz assim: o que tu queres que te faça? Glória a Deus. Queridos, a primeira coisa que me chama a atenção é que o cego já tinha escutado falar de Jesus. Ele conhecia os milagres de Jesus. E o cego, quando ouviu dizer que Jesus estava passando, ele não ficou quieto. Ele sabia que era a sua chance. Ele sabia que ali estava o seu milagre. Ele tinha fé naquele momento que ele poderia receber a sua vitória. E que era a única chance que ele tinha. E o que me chama a atenção também é que ele lançou de si a capa, que tinha como o diferenciava como um cego, como um mendigo. E quando ele lança fora de si, ninguém sabia, ninguém queria saber se ele era cego ou não. Empurrava ele para lá, empurrava para cá. Não achou ninguém que o ajudasse a chegar até Jesus. Mas mesmo assim ele não cessou de clamar. Aquela multidão empurrava para trás, mas ele gritava mais alto, até que Jesus ouviu o seu clamor. E eu quero te falar nessa noite: pode ter uma multidão te pedindo de chegar até o mestre. Pode ter uma multidão de problema. Pode ter uma multidão de enfermidade. Pode ter uma multidão da falta de fé que te leva a se afastar de Jesus, que te empurra para longe de Jesus. Mas eu quero dizer assim, como aquele cego: continue clamando, porque ele está aqui nessa noite e ele vai responder a tua oração. Ele está falando contigo nessa noite. O que tu queres que te faça? O que tu queres? E aquele cego fala para Jesus e diz: Senhor, eu quero ver. Aleluia. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E hoje você está falando: veja, a tua fé te salvou.